Em fevereiro de 2013, Kelsey Schelling, uma jovem de 21 anos, grávida e cheia de planos, saiu para encontrar o pai de seu bebê. Era uma viagem de 2 horas até a cidade de Pueblo, Colorado, para receber o que ele descreveu como uma surpresa. Kelsey chegou ao local combinado, enviou uma última mensagem de texto perguntando onde ele estava e, depois disso, desapareceu. Nos dias seguintes, sua família e amigos receberam mensagens de texto estranhas de seu telefone, alegando que ela estava no hospital e havia perdido o bebê. Mas Kelsey nunca mais foi vista. O caso que se desenrolou é um labirinto de mentiras, álibis desfeitos por câmeras de segurança e uma caçada desesperada por respostas. Kelsey Schelling nasceu no dia 18 de fevereiro de 1991 e cresceu na pequena cidade de Holyoke, Colorado, um lugar descrito como uma cidade de uma parada só, localizada a aproximadamente 2 horas e meia de distância de Denver. Seus pais, Doug e Laura, eram proprietários do mercado local, e ela cresceu ao lado de seu irmão, Colby. Desde cedo, Kelsey demonstrou uma personalidade vibrante, sendo frequentemente descrita como um foguete, firecracker. Ela era uma jovem ativa, apaixonada pela natureza e por esportes. Além de extrovertida, era conhecida por ser muito franca, sem medo de expressar seus sentimentos. As pessoas eram naturalmente atraídas por ela, e dizia-se que sua risada era contagiante, tornando-a alguém que todos queriam ter por perto. Apesar dessa energia, a vida de Kelsey enfrentou um período turbulento quando ela tinha cerca de 11 anos. Em 2002, o divórcio de seus pais a impactou profundamente. Foi uma fase difícil para toda a família. Kelsey passou a morar com sua mãe, enquanto Colby foi morar com o pai. Como resultado direto desse impacto emocional, Kelsey começou a usar antidepressivos. Com o tempo, a situação pareceu piorar, e Kelsey atingiu um ponto de ruptura, culminando em uma overdose de pílulas que a levou a ser hospitalizada por vários dias. Felizmente, Kelsey conseguiu se recuperar desse episódio. Essa experiência difícil acabou por transformar sua visão de mundo, dando-lhe uma nova perspectiva e a sensação de ter recebido uma segunda chance na vida. Ela se concentrou em se tornar a melhor versão de si mesma. Foi eleita rainha do baile em seu último ano do ensino médio e, após a formatura, seguiu para a faculdade. Em 2011, ela se mudou para Sterling, Colorado, para frequentar a Northeastern Junior College, onde alugou um apartamento com uma colega de quarto. Kelsey estava animada com esse novo capítulo, buscando um diploma em psicologia com o sonho de um dia trabalhar com crianças. Foi durante seu tempo na Northeastern Junior College que Kelsey conheceu Dante Lucas. Dante era uma figura proeminente no campus, medindo 6 pés e 7 polegadas, 6'7". De altura, ele era o popular astro do time de basquete. Criado em Pueblo, Colorado, Dante era conhecido por seu talento atlético natural e elogiado por treinadores por ser educado e gentil. Seu grande objetivo era conseguir uma vaga na NBA. Kelsey ficou imediatamente animada ao conhecê-lo e eles logo começaram um relacionamento. Ela sentia orgulho de estar com o cara popular do campus. Contudo, o relacionamento rapidamente se mostrou conturbado e tumultuado, marcado por idas e vindas constantes. Amigos próximos e a colega de quarto de Kelsey notaram uma dinâmica desequilibrada. Kelsey parecia muito mais investida e apaixonada por Dante do que ele por ela. Pessoas próximas a ela diziam que Kelsey tinha um padrão de se atrair por homens que precisavam de conserto, adotando uma mentalidade de "eu posso mudá-lo". Ela fazia de tudo por ele, frequentemente lhe dando dinheiro e emprestando seu carro. A colega de quarto de Kelsey relatou que o comportamento de Kelsey mudou após o início do namoro. O casal discutia o dia inteiro e as brigas se tornavam cada vez mais intensas. A situação se tornou preocupante, a ponto de amigos próximos afirmarem ter visto hematomas no rosto de Kelsey, sugerindo violência física, embora ela não falasse sobre o assunto. Uma colega de trabalho também notou marcas no pescoço dela, mas Kelsey alegou que seu pai as havia feito.
O relacionamento foi interrompido quando Kelsey decidiu se transferir para a Vanguard University em Costa Mesa, Califórnia, em 2011. Na mesma época, Dante se mudou para o Kansas para continuar jogando basquete. Embora mantivessem algum contato, Kelsey acabou não se adaptando à Califórnia e, após apenas um semestre, decidiu voltar ao Colorado em 2012. Ela se estabeleceu em Denver, em um apartamento que pertencia ao seu pai. Ao retornar, ela e Dante reataram a comunicação e o namoro à distância. Kelsey permanecia profundamente apaixonada, tanto que em dezembro de 2012, ela fez uma tatuagem de uma chave contendo as iniciais de Dante Lucas. No final de 2012, Kelsey começou a se sentir diferente e fez 3 testes de gravidez que deram positivo. Em janeiro de 2013, ela recebeu a notícia oficial que mudaria sua vida. Ela estava grávida de 8 semanas e Dante era o pai. Ela ligou imediatamente para sua mãe, Laura, sentindo-se muito nervosa sobre como ela receberia a notícia. No entanto, Laura ofereceu apoio incondicional, garantindo a Kelsey que estaria ao seu lado, independentemente da decisão que ela tomasse. A reação da família de Kelsey foi de apoio total. A reação de Dante, por outro lado, foi o extremo oposto. Kelsey relatou à mãe que Dante não ficou nada feliz. Na verdade, ele ficou irritado e demonstrou desprezo pela notícia. A tensão era clara. Kelsey confidenciou a uma amiga próxima que Dante estava infeliz com a gravidez e chegou a dizer que, se ela decidisse ter o bebê, ela arruinaria a vida dele. Apesar da hostilidade de Dante, Kelsey tomou sua decisão. Ela manteria o bebê e estava genuinamente animada para se tornar mãe. Kelsey sabia que o caminho seria difícil, especialmente em relação a Dante. Ela começou a perceber que, para ser a melhor mãe possível, ela não poderia continuar presa a um relacionamento que se mostrava cada vez mais tóxico. No dia 3 de fevereiro de 2013, ela tomou uma atitude e enviou uma mensagem de texto para Dante, essencialmente terminando o relacionamento e oferecendo a ele uma saída. Ela disse que ele não precisava se envolver se não quisesse, afirmando: "Eu estou bem, eu dou conta disso sozinha." A resposta de Dante foi curta: "Eu já sabia disso, mas obrigado." No dia seguinte, 4 de fevereiro, Kelsey teve sua consulta médica e fez sua primeira ultrassonografia, que confirmou a gravidez de 8 semanas e estabeleceu a data provável do parto para 13 de setembro. Empolgada, ela enviou as fotos do ultrassom para Dante. A resposta dele foi apenas: "Legal." Após receber a resposta curta de Dante sobre a foto do ultrassom na manhã do dia 4 de fevereiro, Kelsey passou o dia se preparando para sua decisão. Naquele mesmo dia, Dante mudou de atitude e começou a insistir para que ela fosse de Denver até Pueblo, uma viagem de aproximadamente 2 horas. Ele já havia tentado convencê-la a visitá-lo nos dias anteriores, 2 e 3 de fevereiro, mas Kelsey havia recusado. Desta vez, no entanto, Dante disse que tinha algo para lhe dar, uma surpresa. Kelsey perguntou o que era, mas ele respondeu de forma enigmática: "Apenas espere e veja por si mesma. Você provavelmente não acreditaria em mim se eu te contasse." Convencida pela promessa da surpresa, Kelsey foi trabalhar normalmente em seu emprego na Floor & Decor. Ela bateu o ponto e saiu do trabalho aproximadamente às 20h40. Logo em seguida, ela entrou em seu carro e começou a longa viagem para Pueblo, concordando em encontrá-lo. Enquanto estava na estrada, ela recebeu uma nova mensagem de texto de Dante, instruindo-a a encontrá-lo no estacionamento do Walmart, do lado sul da cidade. Kelsey chegou ao local combinado por volta das 22h20. Outras fontes indicam 23h15, e enviou uma mensagem a Dante, avisando que havia chegado. O Walmart fechava por volta das 23h e o estacionamento estava ficando vazio. Os minutos se passavam e Dante não aparecia. Ela ligou e enviou mensagens de texto, mas não obteve resposta. Quase 1 hora depois de sua chegada, às 23h10, Kelsey enviou outra mensagem: "Você ainda vem?
Foi então que Dante finalmente mudou os planos. Ele respondeu, pedindo que ela o encontrasse em outro lugar no local de sempre, que era um cruzamento no bairro de sua avó, onde ele estava hospedado. Kelsey, que já havia dirigido todo o caminho até Pueblo e esperado por quase 1 hora, concordou. Ela dirigiu até o novo local e, às 23h18, enviou uma nova mensagem. Esta se tornaria a última comunicação conhecida enviada por Kelsey Schelling. A mensagem dizia: "Onde você está? Estou aqui há mais de 1 hora apenas esperando." Mais tarde naquela noite, os registros telefônicos mostraram que os telefones de Kelsey e Dante ainda estavam trocando ligações e que, por volta das 3h50 da manhã de 5 de fevereiro, os dados de geolocalização de ambos os aparelhos pingaram muito próximos um do outro, em uma área próxima a um aterro sanitário local. O primeiro alarme soou no dia seguinte, 5 de fevereiro, quando Kelsey não apareceu para o seu turno de trabalho. Isso era extremamente incomum, pois ela nunca faltava sem avisar. Sua chefe, preocupada, começou a ligar para o celular dela, mas todas as chamadas iam direto para a caixa postal. A chefe decidiu então enviar uma mensagem de texto. Para sua surpresa, ela recebeu uma resposta. A mensagem enviada do telefone de Kelsey alegava que ela estava no hospital passando por exames, pois a gravidez não era mais viável e o bebê estava crescendo no lugar errado. Paralelamente, a família de Kelsey também tentava contato, sem sucesso. A mãe de Kelsey, Laura, recebeu uma mensagem de texto banal do telefone da filha muito cedo naquela manhã, por volta das 5 horas da manhã. Laura, no entanto, sentiu imediatamente que algo estava errado. Ela declarou que soube no instante em que leu que não havia sido Kelsey quem escreveu aquela mensagem. Nos dias seguintes, a família continuou tentando ligar, mas Kelsey não atendia. Em 7 de fevereiro, seu pai, Doug, também tentou contato. Ele recebeu apenas uma resposta de texto, dizendo que ela não estava se sentindo bem e que ligaria para ele em outro momento. Kelsey e sua família eram incrivelmente próximos e se falavam várias vezes por semana. Então o silêncio e as respostas curtas por texto eram muito alarmantes. A forma como as mensagens estavam escritas, incluindo pequenos erros gramaticais e a escolha das palavras, convenceram a família de que não era Kelsey quem estava do outro lado da linha. Após vários dias sem conseguir ouvir a voz da filha, no sábado, 9 de fevereiro, os pais de Kelsey foram até o apartamento dela para verificar. Ao entrarem, não encontraram nenhum sinal dela. Em pânico, sabendo da gravidez e do relacionamento conturbado com Dante, eles ligaram para a polícia e registraram oficialmente o desaparecimento de Kelsey. Laura, então, ligou diretamente para Dante para saber se ele sabia onde Kelsey estava. Segundo Laura, Dante alegou que não tinha notícias dela. Ele pareceu extremamente indiferente e calmo, nonchalant, com o fato de ninguém saber dela, não fazendo muitas perguntas. Ele apenas disse que ligaria de volta se tivesse alguma notícia. Surpreendentemente, várias horas depois, Dante retornou a ligação. Ele contou a Laura uma história estranha. Disse que Kelsey o havia ligado de um número privado, afirmando que estava sem o telefone, mas que ligaria para os pais em breve. Dante até se ofereceu para rastrear o número, algo que ele nunca fez. Em outra conversa, quando a família foi a Pueblo, Dante deu uma versão diferente ao padrasto de Kelsey. Ele alegou que Kelsey havia chegado em Pueblo entre 3 e 4 horas da manhã, na madrugada do dia 5, e que eles haviam dormido na casa da avó dele. Quando a polícia de Pueblo trouxe Dante para um interrogatório, ele imediatamente minimizou seu relacionamento com Kelsey, chegando a afirmar que eles nunca namoraram. Ele apresentou uma história detalhada dos eventos. Alegou que Kelsey chegou a Pueblo na noite de 4 de fevereiro, que eles conversaram, mas que ela ficou brava com ele, resultando nela dormindo dentro do próprio carro. Na manhã seguinte, 5 de fevereiro, Dante continuou, dizendo que eles se encontraram novamente e que ele a levou ao Parkview Medical Center. Segundo sua versão, Kelsey permaneceu lá dentro por aproximadamente 2 horas.
Ao sair, ela teria dito a ele que não estava mais grávida, indicando que havia sofrido um aborto espontâneo. A história de Dante terminava com eles dirigindo até o Walmart local. Ele alegou que Kelsey entrou para comprar lanches e, por estar de mau humor, disse a ele para sair do carro e ir para casa andando. Ele afirmou que essa foi a última vez que a viu. A história de Dante, no entanto, começou a desmoronar quase imediatamente sob investigação. A polícia verificou o Parkview Medical Center. Os detetives descobriram que não havia absolutamente nenhum registro de Kelsey Schelling ter estado lá, nem em 5 de fevereiro, nem em qualquer outra data. Além disso, nenhuma câmera de vigilância da entrada do prédio capturou Kelsey entrando ou saindo. A segunda grande contradição veio dos extratos bancários de Kelsey. A polícia descobriu uma transação crucial. Às 11h39 da manhã de 5 de fevereiro, $400 foram sacados de sua conta. Os investigadores rastrearam o caixa eletrônico drive-thru usado para o saque. A filmagem foi conclusiva. Mostrava claramente Dante ao volante do carro de Kelsey, completamente sozinho, enquanto retirava o dinheiro. Kelsey não estava no carro. A terceira contradição veio das câmeras do próprio Walmart, o local onde Dante alegou que Kelsey o deixou. As imagens da tarde de 5 de fevereiro mostraram o carro de Kelsey, um Chevrolet preto, entrando no estacionamento. No entanto, apenas uma pessoa saiu do veículo: Dante. Kelsey nunca foi vista. Ele foi filmado estacionando o carro, saindo e se afastando a pé na direção de sua casa. Armados com essas provas, os detetives trouxeram Dante de volta para um segundo interrogatório. Quando confrontado sobre o saque dos $400, Dante inicialmente fingiu confusão, dizendo que não sabia do que a polícia estava falando. Somente depois que os detetives mostraram a ele a foto do caixa eletrônico é que ele mudou de tom. Falando muito devagar, usando palavras de preenchimento como tipo e ele pareceu tentar ganhar tempo para criar uma nova história. Ele finalmente alegou que usou o dinheiro para pagar sua conta de telefone. Dante então tentou mesclar a nova evidência com sua primeira mentira, sugerindo que ele deve ter ido ao caixa eletrônico enquanto Kelsey estava em sua suposta consulta no Parkview. Os detetives então informaram a Dante que sabiam que ela nunca esteve no hospital. Nesse ponto, Dante começou a se fechar. Disse que sentia que estava sendo tramado e exigiu um advogado. Dante foi preso em 15 de fevereiro por roubo de identidade pelo uso do cartão. No entanto, essas acusações tiveram que ser retiradas. A polícia descobriu que Kelsey, em sua devoção a ele, frequentemente dava permissão a Dante para usar seu cartão e sacar dinheiro, tornando impossível para a promotoria provar que o saque não foi autorizado. Dante foi solto. Enquanto isso, em 14 de fevereiro, o carro de Kelsey foi finalmente localizado. Estava abandonado no estacionamento de um hospital completamente diferente do que Dante havia mencionado, o St. Mary Corwin Medical Center. Assim como no Parkview, a polícia confirmou que Kelsey nunca esteve lá. Isso levou os investigadores de volta às fitas do Walmart. Revisando as imagens da manhã seguinte ao abandono do carro por Dante, 6 de fevereiro, eles encontraram a peça que faltava. Às 7h17 da manhã, um homem não identificado foi visto se aproximando do carro de Kelsey, entrando nele e indo embora. Este carro foi, subsequentemente, levado ao St. Mary Corwin. A polícia também entrevistou a mãe de Dante, Sarah Lucas. Ela confirmou um detalhe importante. Foi ela quem buscou Dante no estacionamento do Walmart na tarde de 5 de fevereiro, depois que ele abandonou o carro de Kelsey. Sarah alegou não ter visto Kelsey. A suspeita sobre o envolvimento da família aumentou quando dados de geolocalização revelaram que, em um momento crítico, os telefones de Dante, Kelsey, Sarah e da avó de Dante estavam todos juntos no mesmo local. Com tudo isso, o caso era altamente suspeito, mas circunstancial, e acabou esfriando por vários anos. 2 anos após o desaparecimento, a família de Kelsey, que havia criado uma página no Facebook para manter o caso vivo,
recebeu mensagens de um homem anônimo. Ele alegava que Dante havia contratado um amigo para matar Kelsey, mas que o amigo, em vez disso, a vendeu para tráfico sexual. O golpista alegou que poderia resgatá-la pela quantia de $50 mil, o valor da recompensa. Ele instruiu a família a encontrar um homem chamado Marcus em um McDonald's em Vancouver. O FBI analisou os e-mails e rastreou sua origem até a Rússia, expondo o esquema como um golpe cruel. Foi então que uma mulher local de Pueblo, Lauren Sher, que não conhecia Kelsey, decidiu se envolver. Ela traçou um plano para se aproximar de Dante, esperando que ele pudesse confessar. Lauren o adicionou no Facebook, e os dois começaram a conversar, eventualmente iniciando um relacionamento romântico que durou cerca de 1 ano. O relacionamento se aprofundou tanto que Dante chegou a pedi-la em casamento, e Lauren, em choque, aceitou. Quando novos detetives assumiram o caso e o reclassificaram como homicídio, eles entrevistaram Lauren. Ela forneceu uma peça vital de informação. Dante havia confessado a ela que foi ele o homem não identificado nas fitas do Walmart. Ele admitiu que foi ele quem voltou ao estacionamento na manhã de 6 de fevereiro, pegou o carro de Kelsey e o levou até o St. Mary Corwin Medical Center, onde foi encontrado. A investigação sobre o desaparecimento de Kelsey Schelling ganhou um impulso decisivo em 2017. Dante Lucas foi preso novamente, desta vez por acusações não relacionadas a Kelsey. Ele, seu irmão e sua mãe foram detidos por envolvimento em um assalto e ataque violento. Essa nova prisão deu aos detetives que haviam reclassificado o caso de Kelsey como homicídio a alavancagem necessária para interrogá-lo mais uma vez. Confrontado com as evidências acumuladas ao longo dos anos, incluindo o testemunho de sua ex-namorada Lauren Sher, Dante finalmente fez uma confissão parcial. Ele admitiu aos investigadores o que havia contado a Lauren, que foi ele o homem misterioso capturado pelas câmeras do Walmart. Ele confirmou que voltou ao estacionamento na manhã de 6 de fevereiro, pegou o carro de Kelsey e o dirigiu até o St. Mary Corwin Medical Center, onde o abandonou. Os investigadores também se concentraram em evidências físicas. Alguns meses antes, o proprietário da casa onde Dante e sua mãe moravam na época do desaparecimento procurou a polícia, afirmando ter encontrado uma substância estranha que parecia sangue na propriedade. Com um mandado obtido em 2017, a polícia científica realizou uma busca exaustiva no local, chegando a cavar o quintal em busca de restos mortais. Embora nada tenha sido recuperado imediatamente, semanas após a conclusão da busca policial, a casa pegou fogo em um incêndio considerado suspeito, destruindo potenciais evidências. Outras evidências circunstanciais cruciais foram reunidas. Dados de celular mostraram que nas horas críticas entre a noite de 4 de fevereiro e a madrugada de 5 de fevereiro, os telefones de Kelsey e Dante pingaram juntos na área de um aterro sanitário local. Essa teoria foi reforçada por um funcionário do aterro, que relatou ter chegado para trabalhar na manhã de 5 de fevereiro e notado que o cadeado do portão havia sido adulterado. Câmeras de vigilância do local, embora de baixa qualidade, também registraram um veículo desconhecido na propriedade durante aquelas horas. Além disso, a análise forense do carro de Kelsey revelou a presença de DNA de Dante e de sua mãe, Sarah Lucas. Em 1º de dezembro de 2017, com base na admissão de Dante sobre mover o carro e no peso esmagador das evidências circunstanciais, Dante Lucas foi formalmente preso e acusado de homicídio em 1º grau pela morte de Kelsey Schelling. O julgamento começou em fevereiro de 2021. Este caso representou um desafio legal significativo, sendo uma das raras instâncias em que a promotoria buscava uma condenação por assassinato sem ter o corpo da vítima, uma arma do crime ou uma cena de crime definida. A tese da promotoria era clara. O motivo de Dante era seu profundo descontentamento com a gravidez. Eles argumentaram que ele não queria ser pai, sentindo que Kelsey arruinaria a vida dele, e que ele a atraiu para Pueblo com a intenção premeditada de matá-la. A promotoria apresentou ao júri a linha do tempo completa: as mensagens de texto,
as filmagens de Dante sozinho no caixa eletrônico e abandonando o carro no Walmart, suas múltiplas histórias conflitantes e, finalmente, sua admissão de que moveu o veículo. A defesa, por sua vez, centrou sua estratégia na falta de provas diretas, afirmando que sem um corpo não havia prova de crime. Os advogados de Dante não chamaram nenhuma testemunha. Em vez disso, tentaram lançar dúvidas, sugerindo que Kelsey era usuária de drogas e poderia ter desaparecido ao ir encontrar um traficante. O próprio Dante, em interrogatórios anteriores, alegou que ele e Kelsey usaram drogas, que ele desmaiou e que, quando acordou, ela simplesmente havia desaparecido. A defesa rotulou a narrativa da promotoria como ficção. Em um esforço anterior, Dante também tentou culpar o próprio pai de Kelsey pelo assassinato, uma alegação rapidamente desmentida, pois o pai dela tinha um álibi comprovado. Duas testemunhas-chave se destacaram. A primeira foi Ryan, um ex-colega de cela de Dante. Ryan testemunhou que, durante o tempo em que estiveram presos juntos, ele e Dante desenvolveram uma amizade jogando cartas. Nesse período, Dante teria confessado o crime. Ryan disse ao júri que Dante se gabou de que ninguém jamais encontraria o corpo de Kelsey e que sua mãe o ajudou a esconder o corpo. A segunda testemunha crucial deveria ter sido Roxanne Martinez, outra ex-namorada de Dante. Ela estava programada para depor e esperava-se que ela revelasse que Dante também havia confessado o assassinato a ela. No entanto, em uma reviravolta chocante em 25 de fevereiro de 2021, pouco antes de seu depoimento, Roxanne foi assassinada a tiros. Embora sua família acreditasse que ela foi silenciada, a investigação policial concluiu que sua morte foi resultado de um incidente de violência doméstica não relacionado ao caso de Dante. Em 8 de março de 2021, após deliberar sobre as extensas evidências circunstanciais, o júri considerou Dante Lucas culpado de homicídio em primeiro grau. Jurados afirmaram posteriormente que o testemunho mais condenatório e comovente foi o do colega de cela, Ryan, que relatou a confissão de Dante na prisão. Dante Lucas foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Apesar da condenação, a justiça para a família de Kelsey permaneceu incompleta. Dante nunca admitiu publicamente o crime após o veredito e, crucialmente, nunca revelou onde o corpo de Kelsey está. A família dela nunca desistiu, continuando a lutar e a procurar por respostas, na esperança de um dia poder trazê-la para casa. Uma recompensa de $50 mil permanece ativa por qualquer informação que leve à localização dos restos mortais de Kelsey Schelling,